Santa Igreja de Deus nos convoca neste domingo a celebrar o dom do amor do Pai, do Filho e do Espírito derramados em nossos corações. Nós tivemos o tempo do Natal, tempo em que a Trindade visitou a humanidade pela encarnação do Verbo. Tivemos o tempo quaresmal e a Páscoa, onde pudemos contemplar o Verbo eterno do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que ocupou o lugar do altar e do Cordeiro, sendo Ele mesmo a vítima, que expiou os pecados do mundo, os nossos pecados, e na cruz a humanidade pôde ver morrer a ignomínia, morrer a morte, morrer o desespero, morrer o drama. Pois antes se interrogava mesmo dentro do povo de Israel: o que acontece, o que sucede ao homem após a sua morte? E nosso Senhor veio nos mostrar com a vitória da cruz que a morte já não mata mais. O sacrifício cruento, doloroso do Calvário foi um estatuto de alforria da humanidade decaída e miseravelmente prostrada na miséria do pecado. A ressurreição é o brilho da Trindade em nós. O mundo foi iluminado pelo amor do Pai, derramado pelo Filho em nosso meio, e de ambos o amor do Espírito Santo, que nos convence do amor de Deus por nós e nos convence do nosso pecado e também nos dá a tranquilidade, o amor e o consolo. A Páscoa foi o esplendor celebrado por nós durante 50 dias, onde no 40º dia experimentamos a subida do Cristo ao Pai, que não significa uma ausência de Deus, porque Jesus volta ao Pai com um corpo glorioso e deixa neste mundo o seu corpo místico, que é a Igreja, e nela ele se faz presente e será assim até a sua volta através da Eucaristia e dos sacramentos. O Pentecostes foi aquele acrisolamento fervoroso no coração da igreja, no coração da nossa diocese, onde nós vivenciamos o fogo maravilhoso do Espírito Santo, que estatuiu no nosso coração a nossa pertença à Santíssima Trindade através do Espírito. E esse tempo de beleza, ele é hoje também recordado numa síntese profunda do mistério da Santíssima Trindade. A Trindade é o amor divino que se manifesta na criação, tudo em vista da pessoa humana, e quebra a ordem da criação com o pecado, mas a Trindade se manifesta no Filho para nos redimir dos escombros, das misérias, da morte, da condenação. E o Espírito, meus irmãos, é esse acalento que vem do coração do Pai e do Filho para atualizar a memória dos feitos divinos ao longo da história. O credo judaico da primeira leitura de hoje, que nos fala: lembre, o teu Deus é um só, não terás outros deuses. O povo judeu experimentou, no meio dos povos politeístas, a experiência monoteísta de um Deus só,
E a revelação divina é essa economia do amor de Deus que vai sendo derramado paulatinamente aos poucos, até que nós chegamos à compreensão plena do mistério com a chegada de Pentecostes. Nós estamos aqui hoje para, na memória viva da nossa fé, glorificar a Trindade Santa, o Deus Uno e Trino, na sua potência, na sua grandeza, e nós suplicantemente louvamos a onipotência da Trindade Santa. A Santíssima Trindade visita-nos constantemente. Quando no nosso batismo, atendendo aos preceitos do Senhor, nós mergulhamos no poço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um mar de águas vivas que se abre diante de nós e a gente mergulha neste oceano. O oceano da Trindade não teve princípio, não terá fim. É um poço sem fundo, porque o amor de Deus é incomensurável. Não se mede o amor de Deus. O amor de Deus é eterno. E assim os outros sacramentos, eles vão nos inserindo nesse amor gracioso da Santíssima Trindade. E a Santa Missa, ela é uma expressão viva, atualizada da redenção. A gente começa a Santa Missa invocando a Trindade, e nós terminamos a Santa Missa pedindo à Trindade que nos acompanhe. O nosso Deus é maravilhoso. Esse Deus vivo que nós, católicos, cristãos, adoramos, é o Deus único. Somente no mistério da Trindade, compreendendo bem esse mistério, mesmo as apalpadelas, porque nós não temos nem linguagem, nem uma capacidade mental para construir dentro de nós uma imagem perfeita da Trindade, mas nós podemos nos alimentar dela pela fé. A fé em nós deve ser algo tão profundo que nós às vezes temos aquela atitude de Santo Tomás de Aquino, que no final dos seus grandes estudos teve a tentação de queimar tudo que escreveu, porque ele chegou à compreensão de que não disse nada do que é o tudo de Deus. Como seus discípulos não deixaram que ele queimasse a Suma e todos os seus comentários teológicos, então ele deixou para nós um conselho. Diante de Deus, nós precisamos de uma atitude catafática, uma atitude de falar de Deus nos nossos limites, sabendo que tudo que falarmos dele não esgota o seu mistério, porque naquilo que nós falamos de Deus está também os limites humanos da nossa linguagem. Mas ele diz que a atitude mais carinhosa, mais profunda que nós podemos ter diante de Deus é aquela dimensão apofática, o silêncio. O silêncio da fé permite que a grandeza de Deus nos ilumina a partir de dentro. Daí, meus irmãos, nesses tempos sombrios que nós vivemos, tempos de desamor, em que a gente acompanha as notícias, filhos que matam os pais, drogas que tomam conta do mundo, sensualidade, misérias, misérias e misérias, tanto vazio, tanta podridão nesse paganismo que nós estamos vivendo. A Trindade Santa é a resposta ao nosso drama. Não se tem conhecimento de uma pessoa que, experimentando o amor de Deus em profundidade, continue na sua vida de pecado
e de ausência do mistério. Hoje, diante deste altar de humildade, nós somos chamados a acolher a Trindade onipotente no mais profundo de nós. E esse amor que une as três pessoas numa só pessoa é um amor que nós devemos levar para a nossa família. Cada família cristã deve ser a imagem da Trindade. Imagem de amor, imagem de perdão, imagem de entrega, porque o Filho entrega ao Pai. Do Pai ele entrega a nós o Espírito. Enfim, em Deus nós podemos criar uma imagem limitada daquele grande vaso de água cristalina que derrama, sempre derrama. Esse é o movimento amoroso de Deus. Deus não tem nenhum limite. Ele é a plenitude eterna do amor. Por isso que Ele criou, por isso que Ele nos salvou. Se Deus não criasse, Ele negaria a sua essência divina, porque a essência divina é o amor, e o amor a gente não guarda. O amor precisa ser derramado. E a Sagrada Escritura, a revelação, os escritos dos grandes padres da igreja, do magistério e da tradição, nos mostra sempre esse movimento. Deus é um movimento sempre para fora de si mesmo, nunca para Ele, mas sempre ao contrário, derramando, derramando, derramando. A Trindade é um rio eterno que transborda cristalinamente o amor que salva. E nós, por causa do pecado, perdemos a essência de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, criou também com esta potencialidade do derramamento do amor. Mas o pecado introduziu o orgulho. E o orgulho trouxe ao coração da humanidade o egoísmo. O egoísmo é o movimento inverso de Deus e da Trindade. Porque o egoísmo é trazer tudo para mim. Eu quero para mim. Eu quero o amor dos meus pais só para mim. Eu quero o amor das pessoas só para mim. Por isso nós somos ciumentos. Por isso há ciúmes. Porque nós queremos tudo para nós. E é esse movimento egoísta que nega a ausência do amor que nós temos, que a Trindade precisa curar. Os grandes santos curaram-se disso. Nossa Senhora não tem, vocês podem olhar aquilo que a Sagrada Escritura diz dela, esse movimento. Nossa Senhora não quer Jesus só para ela, ela quer Jesus para os outros. Por isso ela vai ao encontro de Isabel. Isso é um exemplo que a Bíblia tem. Imagina quantas visitas Nossa Senhora fez ali em Nazaré às suas compatriotas pobres e sofridas. A Sagrada Escritura relata apenas a visita a Isabel, mas Nossa Senhora, ela tinha esse movimento divino no seu coração, porque ela foi preservada da mancha do pecado original. Nossa Senhora, ela é a imitação deste amor divino. Nossa Senhora é um rio de água viva que transborda na manjedoura, na vida pública de Jesus, aos pés da cruz. Não se tem uma palavra de Nossa Senhora contestando o mistério da paixão, porque Nossa Senhora doou seu filho, e ela tinha a sabedoria no coração, a sabedoria divina, de que ali na cruz ela entregava Cristo, seu filho amado, por uma causa amorosa. Na dor da cruz, no sofrimento, no mau cheiro daquele lugar da caveira, onde muitas ossadas eram jogadas depois da crucifixão, Nossa Senhora tornou-se o perfume do amor da Trindade. Ela expressa na entrega do seu filho por nós, nas mãos do Pai,
porque ela tem esse movimento de amor no coração. Precisamos pensar hoje: qual a intensidade do meu amor? Qual o nível de egoísmo que ainda me sufoca? O apego, a escravidão da moda, a escravidão do prazer, a escravidão por comer, comer e comer, a escravidão do julgamento dos outros, essa escravidão do egoísmo dentro de casa, em que às vezes o esposo quer tudo para ele, a esposa quer tudo para ele, os filhos querem tudo para eles. Nós nascemos tábula rasa, diz Aristóteles. Nascemos como que, uma comparação boba, mas como um Winchester formatado. E a vida vai nos enchendo. Na experiência dos sentidos, nada se perde, tudo se guarda. E aqui entra a educação, a pedagogia. A palavra pedagogia, pedagogos, do grego, significa aquele que conduz pelas mãos. Esse é o movimento de Deus, que um pai, que uma mãe, que um sacerdote, que um coordenador precisa ter. A nossa vida deve ser uma vida de conduzir os outros para Deus. Na família, a pedagogia do pai e da mãe no ensino dos filhos deve ser no sentido de destronar do coração deles o egoísmo. Pois se tem egoísmo, o rio do amor trinitário não anda aí, não derrama. A criança tem um período da infância que ela é totalmente egoísta. O pai é meu, minha mãe é minha, tudo aqui é meu. É a hora de ensinar, porque ele está se manifestando o egoísmo. E a criança vem, tem o batismo, perdoa o pecado original, mas a concupiscência continua. Então nós precisamos ser educados. E o cristão é educado através do quê? Da oração, da penitência, da renúncia e da conversão permanente. O que Deus quer de nós? Uma oração profunda, uma penitência continuada e uma conversão permanente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que esta celebração nos ajude na consciência de orarmos mais, de agradecermos mais a Deus. E nesta missa, na força do Espírito, que as mãos do sacerdote vai invocar de Deus sobre as oblatas do pão e do vinho, que serão transubstanciadas no corpo e no sangue de Cristo, e depois na doxologia, no por Cristo, nós vamos oferecer na força do Espírito o Filho que se entrega por nós ao Pai. E o Pai nos dará o seu Filho na força do Espírito, em comunhão, e alimentando-nos de Cristo, nós vamos ter esta consciência que a Trindade nos alimenta. Que Nossa Senhora, a Imaculada, nos ajude a caminhar movidos pelo Espírito Santo, sob o olhar do Pai e nesse abraço misericordioso permanente de nosso Senhor. Amém.